Quando vocês se formarem, eu vou ser o professor mais solitário do Brasil. Eu volto para comer um hambúrguer aqui embaixo, que a gente fazer uma visita. Isso. Que saudade que eu vou ficar de vocês. Vamos começar então? Pode fechar. Mais uma aula então, pessoal, do controle e garantia da qualidade, continuando aquilo que a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai acabar de aprimorar nossos conhecimentos sobre os métodos que são empregados no controle da qualidade, né? Então a gente, ao longo da disciplina, começou falando da garantia, agora a gente vai terminando, né, falando do controle. E tem, assim como na aula passada, né, atualizações a respeito daquilo que vocês já aprenderam no passado, que a gente vai recordar. Então hoje nós vamos falar de técnicas cromatográficas e espectrométricas aplicadas ao controle da qualidade. Cromatografia, vocês fizeram lá no quarto, quinto período, né? Colunas cromatográficas, cromatografia em camada delgada. E hoje a gente vai ver essas aplicações dessa técnica, mas voltada para a indústria farmacêutica. E a pergunta norteadora da nossa aula de hoje é: como podemos separar, identificar e quantificar os diferentes componentes presentes em uma amostra farmacêutica? Nas aulas anteriores, a gente já viu algo relacionado a isso. A gente viu o ultravioleta, que é a principal técnica de detecção dos analitos. Só que para detectar esses analitos, eu preciso separá-los das matrizes em que eles estão. O comprimido ele não tem só o princípio ativo, tem outros componentes. E se esse princípio ativo, esse insumo farmacêutico ativo, degradou? Eu vou encontrar também, provavelmente, os compostos que foram degradados, né? Produtos de degradação desse insumo farmacêutico ativo. A indústria precisa fazer esse tipo de estudo. Eu trouxe um artigo para mostrar para vocês hoje, em que a gente vai ver um estudo do paracetamol num frasco âmbar ou num frasco de plástico, submetido a uma temperatura de 50 graus Celsius por 0 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. E como que esse paracetamol se comportou ao longo desse tempo. Esses estudos de estabilidade são necessários para todas as formulações, tanto no caso desse paracetamol líquido aí, quanto para os comprimidos também. Porque se a gente retornar lá para as primeiras aulas, né, esse medicamento vai ser produzido, ele precisa ser transportado, ele vai ficar na prateleira. Quem trabalha na drogaria, com certeza já fizeram estágios nas farmácias comunitárias. Vocês viram que tem uma questão de temperatura envolvida nos ambientes em que esses fármacos estão. Qual a temperatura limite que a gente não pode ultrapassar? 28 graus Celsius. Né? Tem que ser de 18 a 28, se não me engano. Todos os dias, vocês viram, o farmacêutico vai lá e anota a temperatura desse ambiente, registra. Isso aí é um exemplo de documento que é produzido na farmácia comunitária, que é avaliado pela vigilância sanitária depois. Quando o CRF vai fiscalizar, ou a vigilância vai fiscalizar, eles pedem esses registros de temperatura, correto? E se você não tem esse documento? Se você não tem esse documento, significa que você não faz esse controle. Você vai ser notificado. Porque se não tem documento, não existe. Não foi feito, eu não provo. Tá? Então, quais os objetivos da aula de hoje? Ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de compreender o princípio geral da separação cromatográfica. Então, a gente precisa revisar o que é uma separação cromatográfica. Eu trouxe vídeos para ilustrar isso para vocês. O nome cromatografia veio, na verdade, da questão relacionada à cor, porque quando extratos vegetais eram colocados na sílica, as diferentes clorofilas tinham cores diferentes. Então, cromato é de cor. Cromatografia, separação por meio da cor. Reconhecer o papel das fases móvel e fase estacionária na separação dos componentes de uma amostra. Dentro da cromatografia, eu tenho certeza que vocês já responderam aquela velha pergunta: o que é uma cromatografia de fase normal ou de fase reversa? A fase normal é quando a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar. E a fase reversa é quando a fase estacionária é apolar e a fase móvel é polar.
Veja que é um conceito de polar e apolar que a gente vê lá na primeira aula de bioquímica básica, no primeiro ou no segundo período, né? Que nos acompanha até o final da graduação e é muito utilizado dentro da área industrial farmacêutica, no controle da qualidade. Diferenciar os princípios e as aplicações da cromatografia gasosa e a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, como a cromatografia gasosa é muito utilizada na indústria, assim como a cromatografia líquida de alta eficiência, nós vamos revisar esses dois conceitos com vocês hoje. Compreender as principais informações fornecidas por um cromatograma relacionando o tempo de retenção e área dos picos à análise. Aí eu peguei algumas imagens, né, figuras da minha dissertação de mestrado para mostrar para vocês, relacionadas aos cromatogramas e o que se pode extrair de informação a respeito desses cromatogramas. Compreender o princípio da espectrometria de massas e o significado da relação massa-carga. E aí, principalmente nos estudos de estabilidade, em que eu vou quantificar produtos de degradação desses fármacos, eu preciso lançar mão da espectrometria de massas. Então, é uma técnica que vocês já viram na teoria anteriormente, e eu vou mostrar para vocês novamente hoje, usando o paracetamol como exemplo. Então, existem também bibliotecas de massa em que você encontra esses dados relativos aos medicamentos, às estruturas químicas. Listei várias ali para vocês hoje e peguei uma como exemplo para a gente tirar a estrutura do paracetamol e como que é o comportamento do paracetamol no espectro de massas obtido por impacto eletrônico, impacto de elétrons, tá? E aí, dentro da espectrometria de massas, eu vou apresentar para vocês essa ESMS. O que significa essa ESMS? É uma técnica de ionização que permitiu que compostos que não são voláteis ou que têm estruturas muito grandes fossem ionizados e investigados dentro do sistema de espectrometria de massas. Então é uma técnica que tem grande aplicabilidade dentro da indústria farmacêutica e dentro da pesquisa também, caso vocês queiram se enveredar por essa área da pesquisa científica também. Compreender a complementariedade entre cromatografia e espectrometria de massas em técnicas como a GCMS e LCMS. Então aqui eu já adianto uma nuance importante, é o seguinte, para a cromatografia gasosa, o composto tem que ser volátil. Se ele não volatilizar nas temperaturas do forno, que são compatíveis com a técnica, eu não consigo fazer uma GCMS. Aí esse composto, quando não é volátil, ele tem que ir para a cromatografia líquida de alta eficiência ou ultra alta eficiência. E aí, como ele não é volátil, ele precisa de uma técnica de ionização que não o degrade. É onde entra a ESMS. É o que a gente chama de ionização por elétron spray. Trouxe um vídeo também para mostrar isso para vocês, porque isso acontece, é utilizado dentro da indústria farmacêutica. Vocês precisam conhecer, saber que esse negócio existe. E aí, ao final, relacionar a cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massas, a identificação e quantificação de fármacos, impurezas e produtos de degradação. Então, existem técnicas, pessoal, que já estão descritas na farmacopeia que levam em consideração o UV, que a gente viu na aula passada. Mas algumas outras técnicas para fármacos em que isso não está descrito na literatura, para fármacos novos, para técnicas novas, para metodologias mais rápidas, as indústrias lançam mão desses equipamentos. Então, como a farmacopeia é algo que é geral, muitas vezes você não vai encontrar uma descrição da farmacopeia de uma técnica de ESMS. Cromatografia líquida, com ionização por eletrospray e espectrometria de massas. Esse acoplamento todo não vai estar na farmacopeia, mas você vai precisar validar isso. Então você vai ter que procurar os artigos científicos em que isso foi produzido e validar o seu método para usar na indústria. Depois de tudo isso documentado, a técnica passa a atuar no dia a dia da indústria e quando a vigilância for te fiscalizar, esse documento com toda essa validação tem que estar disponível para ela.
E aí, lá no final de tudo, selecionar de forma fundamentada a técnica mais adequada de acordo com as características da amostra e a pergunta analítica. Então, no caso de um farmacêutico que trabalha na indústria, que vai estar envolvido no controle de qualidade, vocês têm que ser capazes de fazer essa seleção do método adequado, a escolha, a proposta, a justificativa para usar tal método, dependendo das condições de análise. Mas a pergunta inicial é essa: ó, por que precisamos separar antes de analisar? Então, como eu havia comentado com vocês, os medicamentos, eles são misturas um pouco complexas. Eles têm os insumos farmacêuticos no comprimido, na solução, que, de acordo com a técnica utilizada, né, eu não posso diluir diretamente e enviar para análise do controle de qualidade. Eu tenho que fazer uma separação desses componentes. Agora, imagina o caso que eu citei como exemplo, o paracetamol. Se ele se degrada, ele produz outras moléculas lá que vão ser muito parecidas com ele. E aí elas podem ter o mesmo tempo de retenção numa cromatografia. Então eu preciso usar técnicas cromatográficas que separem esses componentes para eu poder analisá-los separadamente. Então no medicamento pode conter princípio ativo, excipientes, impurezas e produtos de degradação. É nesse sentido que entra a técnica cromatográfica separando esses componentes para que eu analise um de cada vez. Então, quando eles estão simultaneamente presentes na mesma amostra, eu preciso separá-los para identificar ou quantificar especificamente o analito de interesse. É necessária essa separação, e isso acontece de acordo com as características químicas dos compostos, em comparação com a fase estacionária e com a fase móvel. Então, o que existem, na verdade, são condições de equilíbrio entre o composto químico e a fase estacionária e a fase móvel. Então, por exemplo, numa cromatografia de fase normal, a fase estacionária é polar, então a fase móvel tem que ser apolar. Se o fármaco for apolar, ele vai ficar menos retido, que ele vai interagir mais com a fase móvel do que com a fase estacionária. E aí ele elui antes dos compostos polares. Posso perguntar isso na prova? Se for uma cromatografia de fase reversa, a fase estacionária é apolar e a fase móvel é polar. Então, se o fármaco for apolar, ele fica mais retido nessa coluna cromatográfica. E aí, como é que ele fica retido? Passam a existir condições de equilíbrio. Imagina que eu sou apolar e vocês aqui, ó, são os componentes da coluna cromatográfica, que também é de fase reversa, ou seja, vocês são apolares assim como eu. E tem uma fase móvel aqui passando na coluna cromatográfica. Então eu, como apolar, eu vou ficar um pouquinho aqui, marco um 10, depois eu vou migrar para a fase móvel. Só que eu não vou ficar 10 minutos na fase móvel. A fase móvel é polar e eu sou apolar. Então eu vou encostar aqui de novo, ficar mais aqui um tempinho. Passou mais um tempo, eu vou para a fase móvel de novo. Mas aí isso vai acontecer rapidamente, porque eu sou apolar. A fase móvel é polar. Eu volto para a fase estacionária. E a gente interage mais se a gente tiver a polaridade semelhante. É assim que acontece a separação. Então, muitas vezes o paracetamol vai ter uma interação com a fase estacionária, que é maior do que com um produto de degradação dele. Aí o produto elui na frente, o paracetamol fica para trás. Quando ele passa no detector, eu detecto separadamente esses compostos. Aí eu posso detectar a massa desses compostos, posso fragmentar esses compostos e verificar os fragmentos que eles dão origem. É assim que eu identifico, portanto, um produto de degradação e um fármaco, num teste de estabilidade. Faz sentido ou estou maluco? Ou deixa quieto? Deixa quieto? Vamos continuando então. Então o fármaco sempre é uma mistura, o medicamento sempre é uma mistura, eu preciso promover uma separação para detectá-los separadamente e obter informações analíticas a respeito da concentração do princípio ativo, do insumo farmacêutico ativo, a concentração do produto de degradação, a concentração de alguma impureza, uma possível contaminação, tá?
Então, como que a cromatografia consegue separar uma mistura? Ó? Nas cromatografias, os componentes de uma mistura são distribuídos nessas duas fases que eu comentei com vocês, a fase móvel e a fase estacionária. Então, relembrando, o que é a fase móvel? Ela se movimenta através do sistema e transporta os componentes da amostra. Então, ela é que vai ser constituída de um solvente orgânico apolar ou solventes polares. Podem envolver a água, né? Etanol, metanol, que são mais polares. Nos solventes orgânicos apolares, nós podemos ter o hexano, acetato de etila, clorofórmio, porque são apolares. Se eu colocar a estrutura desses solventes orgânicos para vocês, vocês sabem me dizer quem que é polar e quem que é apolar? A água, por exemplo, é? Muito bem, polar. O hexano, 6 carbonos. Por sua vez, o hexano será apolar, certo? O acetato de etila também é um solvente apolar. E assim sucessivamente. Boa noite, mestre. Oi. Essa cromatografia, ela é para ser para o fármaco, não é? Se tiver dois fármacos com a mesma polaridade, você vai conseguir saber qualquer tal. Se eles tiverem uma estrutura muito igual, a dificuldade de separá-los é muito grande. Então ele vai ser um mais isolado que o outro entre eles ali, eles vão andar de forma diferente? Isso. Se eles tiverem pequenas diferenças estruturais, a interação deles com a fase estacionária e com a fase móvel muda. Então, analisar ele vai ter uma sua construída bem próxima da que tem os dois fármacos ali. E outra, Wellington, sua pergunta é muito importante, por quê? Porque dependendo do tamanho da partícula da sílica em que a coluna está, eu tenho mais condições de equilíbrio. Lembra que eu falei que eu vinha para cá, para Marina, vinha para Cheyenne, vinha para Ariane, sendo apolar e elas apolares, eu interagia mais com elas. Se a partícula de sílica for bem pequena, essas condições de equilíbrio acontecem mais vezes durante o processo de separação. E essa separação é melhor resolvida, digamos assim. Só que para ter uma partícula muito pequena, a pressão de bombeamento da fase móvel é maior. É por isso que existe o HPLC, que é a High Performance, High Pressure Liquid Chromatography, cromatografia líquida de alta pressão, e existe o UPLC. É porque a força que o UPLC usa, como a coluna é mais, as partículas são menores, ela é mais empacotada, ela precisa de uma força maior. Aí o equipamento precisa mudar, precisa ser mais forte. A coluna do UPLC é como se fosse ela é, vamos dizer assim, tem muito inox nela, ela é muito rígida para aguentar essa pressão, diferente da coluna do HPLC. Então, essas condições de equilíbrio, não está isso na aula, isso é formação a mais, né? Nós chamamos de número de pratos teóricos. Então, uma UPLC tem um número superior de pratos teóricos em comparação com a HPLC. Por isso que a separação é mais eficiente. Então, cada substância apresenta diferente afinidade pelas duas fases. Uma maior interação com a fase móvel desloca-se mais rapidamente. Então, se o composto tem uma polaridade que está mais parecida com a polaridade da fase móvel, ele vai embora mais rápido e deixa aquela galera que tem mais afinidade pela fase estacionária para trás. Tá? Então, diferentes interações têm diferentes velocidades e isso é que promove a separação. Como é que a gente enxerga essa separação? Na cromatografia, quando ela surgiu, eu tinha cores diferentes dos compostos que estavam dentro dos extratos vegetais. Mas agora eu não consigo enxergar cor, por exemplo, em analitos que só absorvem na luz ultravioleta. Eles não têm cor, não são visíveis para nós. Então eu preciso de detectores para isso. Esses detectores, quando utilizados ao final da corrida, quando esses componentes saem separadamente da coluna, eles vão resultar numa análise cromatográfica, que é representada por um cromatograma. Então, o nome que a gente dá para esse resultado final da detecção dos componentes da amostra é cromatograma. Cada componente separado pode gerar um pico.
A posição do pico está relacionada ao momento em que a substância chega ao detector. E aí, eles chegando em tempos diferentes depois da separação, a cada um será atribuído um pico, que é um sinal que o detector produziu. E aí, esse intervalo entre o início da corrida e o momento em que esse pico foi gerado, a gente dá o nome de tempo de retenção. Foi o tempo em que ele ficou retido na coluna. A intensidade, principalmente a área do pico, podem ser relacionadas com a quantidade do analito. Então, se você pega lá a área que esse pico deixou no cromatograma, essa área é diretamente proporcional à concentração do analito na amostra. Se ele dá um pico único e muito grande, é porque toda essa área está num espaço bem pequeno. Ele parece uma linha, por exemplo. Mas, na verdade, todo o sinal lá do cromatograma vai ser um pico mesmo. Só que se ele for um pico muito bem resolvido, ele parece uma linha. Aí ele vai lá para cima, mas a área sob esse pico é diretamente proporcional à concentração dele. E é aí que você vai fazer a curva de calibração usando os padrões. Você vai comparar a área sobre um pico de um padrão e a área sobre o pico daquele analito que estava na sua amostra, que tem o mesmo tempo de retenção do padrão. Tá? Então, tempo de retenção é quando o composto apareceu e a área do pico é quando o composto foi detectado. Quanto do composto foi detectado? Então, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Essa é a figura 10 da minha dissertação de mestrado. Aqui eu tenho cromatogramas dos diferentes extratos que eu obtive de uma mesma espécie vegetal, trabalhando com as cascas dela. Então, aqui eu tinha o extrato hexânico. Vejam as variações que existem nos cromatogramas. Está vendo essa escala aqui, ó, 25? Então isso aqui era tão pouco que é quase um sinal que eu confundo com o resíduo da amostra, nessa escala de microamperes. Aqui eu já tenho uma escala maior, ó, 500. Então, de fato, o extrato em acetato de etila, quando ele foi exposto à cromatografia líquida de alta eficiência, com detecção por um detector ultravioleta, ele originou esses picos, que são esses sinais no cromatograma. E aí vejam que eu coloquei tempos em cima dos picos. Esses tempos são os tempos de retenção. Então o extrato em acetato de etila, ó, ele tem a maior classificação aqui no eixo X, digamos, a maior. Os picos são bem maiores, né? Você olha aqui, deu 1000 microamperes. O extrato etanólico, nesse caso aqui, o extrato etanólico desengordurado, em que eu fiz uma percolação com hexano antes e com acetato de etila, eu limpei os compostos mais apolares. Os mais apolares saíram no extrato hexânico, os de polaridade intermediária ficaram no extrato em acetato de etila, e aí sobrou um extrato etanólico lá. Vejam que sobrou pouca coisa nesse extrato. A escala aqui é 100. Enquanto no extrato em acetato de etila a escala é 500. Então os picos são muito maiores, consequentemente, a área sobre os picos é maior, eu tenho uma maior concentração desses compostos. E, inclusive, compostos com o mesmo tempo de retenção, percebem? Então eu consegui concentrar esses compostos no extrato em acetato de etila, por conta da afinidade desses compostos pelo solvente orgânico acetato de etila. Questão de polaridade, afinidade química. Então isso aqui, dentro de uma indústria, se a gente tivesse produzindo um medicamento que levasse na sua composição esse extrato, seria feito um processo de extração com hexano primeiro, depois com acetato de etila, e esse extrato em acetato de etila é que seria usado para incorporar na formulação. Faz sentido para vocês? Posso perguntar na prova? E aqui o extrato que foi feito uma seleção dos alcaloides. Eu lembro que vocês estudam isso aí na farmacognosia, né? Aquela metodologia específica para obtenção de alcaloides dos extratos. Então, você acidifica o meio, aí esses alcaloides vão ficar protonados, vão para a parte aquosa, depois você mistura com solvente orgânico, alcaliniza, aí esses nitrogênios vão ser desprotonados, vão ficar apolares e vão para a fase orgânica. Aí você obtém os alcaloides especificamente. Inclusive é assim que, deixa eu tampar aqui, é assim que a cocaína é feita. Certo?
É certo. Então, aqui vocês têm um exemplo de um cromatograma e das informações que são obtidas. Então, conforme os picos aparecem, naquele comprimento de onda específico que você selecionou para fazer a leitura, você tem os tempos de retenção. E aí depois você pode tentar isolar esses compostos, ou, como no caso da técnica que foi utilizada, nós tínhamos um HPLC com um detector de arranjo de fosfodiodos. Então, além de verificar os sinais no cromatograma, ele também fazia uma varredura nesse pico e determinava os máximos de absorção desse pico específico. E aí eu volto lá na aula passada que nós comentamos sobre o PAVIA. Lembra que para determinadas estruturas, lá no PAVIA tem tabelas que determinam os máximos de absorção? A gente viu isso na aula passada, então era um benzeno com substituinte que era um ácido carboxílico, aí absorvia em 230 nanômetros. No caso, flavonoides também apresentam o mesmo perfil, eles têm 2 máximos de absorção, em torno aqui de 250 nanômetros e em torno de 350. Então, por exemplo, o pico com tempo de retenção 24.329, que é esse aqui, ó, 24.329, ele apresentava esses máximos de absorção quando era feita uma varredura nesse pico entre 200 e 500 nanômetros. Então, olha o perfil desse pico, sozinho, no extrato, que ele foi separado, então ele eluiu sozinho. Aí eu consegui, então, ter o pico atribuído a ele nessa varredura. É característico de flavonoide. O de tempo de retenção 27.501, 27.501, também característico de flavonoide. Vocês percebem, então, a aplicação da técnica para identificar compostos só com o ultravioleta? Então, se eu estivesse trabalhando aqui, em vez de um extrato vegetal, fosse uma formulação farmacêutica, do paracetamol que eu dei como exemplo, eu poderia usar esse espectro ultravioleta para gerar um cromatograma em que eu veria o tempo de retenção do paracetamol e fazer uma varredura daquele pico naquele tempo de retenção. Aí eu ia obter essa varredura relacionada ao pico e o paracetamol vai ter o desdobramento específico dele, característico nesses comprimentos de onda, que você pode predizer lá pelo PAVIA, que nós estudamos na aula passada. O que eu quero passar para vocês com isso? A princípio, vocês podem estar pensando assim, nossa, que difícil, que complexo. Não é complexo, é só vocês começarem a fazer, porque o conhecimento para fazer vocês já têm. Mas, obviamente, que você não vai sair dessa aula hoje e ir lá trabalhar na indústria já fazendo isso aí, não. Mas conhecimento para isso vocês têm, nós passamos isso para vocês. Alguém não entendeu nada do que eu falei aqui? Quer que explica de novo? Ou nem prestou atenção mesmo, porque não interessa? Se você está vendo essa aula e chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e faz um comentário aí se está gostando. Então, partindo do cromatograma que eu mostrei para vocês, como é que fica uma análise real dentro da indústria farmacêutica, Luiz? Agora sabemos que o cromatograma registra os componentes separados durante uma análise cromatográfica. Mas, no controle de qualidade, esses picos precisam responder a problemas reais. Aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, a gente estava investigando um extrato vegetal. Então, meio que esse cromatograma vira uma impressão digital do extrato. Isso pode ser usado como uma ferramenta de controle químico da qualidade do extrato vegetal. Então, se eu estiver trabalhando com essas mesmas cascas, mas colhidas numa região diferente ou numa época diferente, eles vão ter uma impressão digital diferente. Pode ser que eu encontre picos no mesmo tempo de retenção. Isso indica que tem os mesmos flavonoides ali. Isso é importante para a produção dos medicamentos fitoterápicos, né? Ela está prestando tanta atenção na aula que nem percebeu o celular tocando. Olha, minha melhor aluna. Então, pessoal, em um estudo de estabilidade, como é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui do Silva et al. 2014, ó, podemos investigar se um medicamento mantém suas características de qualidade ao longo do tempo. Todo medicamento precisa desse estudo de estabilidade, porque ele vai ficar na prateleira. Chegou na hora, minha melhor aluna. Então, ó,
No caso aqui, a gente tem uma solução de paracetamol 200 mg por ml. Esse medicamento foi armazenado em 2 tipos de embalagem. Então, a gente tem uma embalagem de frasco âmbar, frasco de vidro âmbar, e o frasco de polietileno. Qual embalagem que vocês acham que é melhor? Por quê? Mas você não testou? Mas ele Mas ela deixa deixa de degradar outras A princípio, você já descarta o polietileno, então? Qual que é mais barato e qual que é mais caro? Polietileno é mais barato, não é? Frasco âmbar, né? Qual que seria mais fácil de lidar? Qual que é mais leve para transportar? Pensa em todo o fluxograma de uma indústria. Eu preciso trazer essa carreta de algum lugar. Quanto que fica o frete do frasco âmbar e o frete do polietileno? Pensa macro. É assim que o farmacêutico pensa na indústria. Então, quando você, no controle da qualidade, propõe esse teste, muda essa embalagem, você pode estar promovendo mudanças econômicas de altíssimo impacto dentro da cadeia produtiva. Sacou? E a ferramenta para conseguir essa mudança passa por aqui. Então vamos ver o que aconteceu nesse estudo. Ó. Essas amostras foram submetidas a 50 mais ou menos 2 graus Celsius durante 90 dias, com análises realizadas a cada 30 dias. Então eles tinham o paracetamol nesses diferentes frascos a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é uma temperatura bem alta, né? Que é para forçar mesmo a degradação do paracetamol. Não existe quente e frio, existe um estado de agitação das moléculas. Então, nessa temperatura de 50 graus, as moléculas estão mais agitadas, elas podem se quebrar com mais facilidade. E, se quebrando, podem ser produzidos produtos de degradação do paracetamol, concorda? Então, vale a pena quantificar nesse tipo de análise esse produto de degradação do paracetamol. E onde a cromatografia entra nessa história? Ó? Vamos olhar os resultados obtidos pelos pesquisadores. Então, o trabalho é esse aí, Silva e colaboradores, comparação da estabilidade do paracetamol, solução oral, armazenada em frasco de vidro e polietileno. É um trabalho de 2014. Então, aqui eu coloquei a primeira página, né, do trabalho, e dá uma olhada aqui, ó, cromatograma, tá vendo? Então, o cromatograma no seu eixo X, no seu eixo Y, vai ter essa escala, né? Lá na figura que eu mostrei anteriormente, era microampere, aqui é ampere, e aqui no eixo X, eu tenho o tempo, em minutos, para que eu consiga saber o tempo de retenção desse analito. Então, na figura 2 aqui, que eu retirei lá do trabalho, cromatograma referente à análise de teor de produto paracetamol na condição inicial. Então, na condição inicial, ele quantificou esse paracetamol, colocou aqui todos os cromatogramas numa mesma figura e pelo mesmo tempo de retenção, você percebe que todos se tratam do paracetamol. Certo, Luiz? Na figura 3, cromatograma referente à análise de teor no produto paracetamol, armazenado em frasco de vidro âmbar com 90 dias a 50 graus Celsius. Então, depois de 90 dias armazenados a 50 graus Celsius, ele fez a mesma análise, Luiz. E aí quantificou no frasco âmbar e quantificou no frasco de polietileno. A princípio, você não enxerga mudanças aqui. Depois, lá na discussão dos resultados, ele fala mais a respeito dos dados que ele encontrou. Mas primeiro vamos avaliar outra questão que ele também identificou nessas amostras. Na figura 5, ele coloca um cromatograma referente à análise de impureza 4-aminofenol no produto paracetamol 200 mg por ml na condição inicial. Então esse 4-aminofenol é um produto de degradação. Licença, Kelly? Tem uma Kelly aqui de farmácia? Ou aqui na farmácia? É farmácia. Representante. Você é um crachá. Farmácia.
Então, o 4-aminofenol é um componente que surge lá na solução como um produto de degradação. Então, detectá-lo vai ser uma prova de que essa condição, por exemplo, de 50 graus Celsius por 90 dias, é mais drástica no polietileno em comparação com um frasco âmbar, correto? Então, ele quantificou aqui no tempo zero. E aí, pessoal, dá uma olhada na escala. Veja como é bem pequenininho esse pico aqui em comparação com os outros picos que eu tenho aqui atrás. Então, a concentração de 4-aminofenol no tempo zero é muito pequena. Na figura 6, o cromatograma referente à análise dessa mesma impureza, o 4-aminofenol, no produto paracetamol, armazenado em frasco de vidro âmbar com 90 dias. Então, ele verificando essa mesma análise, ó, no frasco de vidro âmbar, aqui, nesse primeiro cromatograma, pelas figuras, parece que trata-se do padrão de 4-aminofenol, ele fez em triplicata. E aqui, nesses cromatogramas que estão na parte posterior, são as amostras de fato do frasco âmbar, depois dos 90 dias. E aí, no mesmo tempo de retenção, você não encontra um pico semelhante. Então, ele comenta nos resultados que essa concentração de 4-aminofenol no frasco âmbar, em comparação também com o frasco de polietileno, foi quase indetectável. Então, não houve degradação desse paracetamol, tanto no frasco âmbar quanto no frasco de polietileno, depois desses 90 dias armazenados a 50 graus Celsius. Então, como é que a gente entende isso aqui? Ó? Veja que são 3 picos iguais e muito bem resolvidos. Isso aqui é o padrão de 4-aminofenol. Faz sentido? Ou tô maluco? E esses 2 cromatogramas aqui de trás são realmente uma duplicata, uma análise e a sua réplica do medicamento em si. Se você encontrasse 4-aminofenol presente, você teria que encontrar, no mesmo tempo de retenção, um pico que seria o 4-aminofenol ali. Porque o tempo de retenção teria que ser igual se você usou a mesma técnica, a mesma coluna, as mesmas condições cromatográficas. Concorda? Posso perguntar isso na prova? Alguém não entendeu? Entendeu? Ou está fingindo que entendeu para tentar me enganar? Vamos de novo. Entendeu nada, está fingindo. Ó, aqui eu tenho cromatogramas do padrão 4-aminofenol e das amostras. Essas amostras aqui são referentes à análise da impureza 4-aminofenol no produto paracetamol na condição inicial. Então, provavelmente, ele não identificou isso, infelizmente, no trabalho. Mas aqui eu tenho o âmbar e o polietileno, por exemplo. Vejam que no mesmo tempo de retenção eu não tenho picos bem resolvidos quando eu comparo com essa triplicata do padrão 4-aminofenol. Então, o padrão são esses que têm essa mesma característica aqui, ó, o vermelho, mas esses também são iguais. Então, parece, pela interpretação do trabalho, ele não diz isso claramente, que ele fez uma triplicata do padrão. Tá? E aí, quando ele compara isso, tanto no frasco âmbar quanto no frasco de polietileno, quando ele põe os cromatogramas para análise, no mesmo tempo de retenção, eu não consigo encontrar um pico referente ao produto de degradação, que é o 4-aminofenol. Então, olha que interessante. Imagina você, e esse trabalho é lá de Anápolis, né? Tem várias indústrias farmacêuticas lá. Pensa com um raciocínio empreendedor. Isso aqui não pode ter mudado toda uma forma de armazenamento de frasco âmbar para frasco de polietileno, do produto paracetamol, 200 mg por ml. Olha o quanto que isso barateia o processo. O frasco âmbar deve ser muito, 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 muito mais caro que um frasco de polietileno. E o frete disso também é muito mais caro, porque o frasco âmbar é mais pesado. Quanto que não deve... Aí, quando você, Luiz, estiver na indústria e apresentar um projeto desse,
Você pega os custos antes e os custos depois, leva para o seu chefe e fala assim, quero aumento. Faz sentido? Ele vai te dar aumento, Chayane? Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer você trabalhar mais. Porque quem dá resultado trabalha mais, é ou não é? O que os pesquisadores encontraram então, pessoal? Só para resumir aqui o trabalho para vocês. Após 90 dias, a 50, mais ou menos 2 graus Celsius, o paracetamol permaneceu dentro das especificações nos dois materiais de embalagem. Então, no vidro âmbar, o teor final foi de 98,6% e a variação do teor foi de 1%, e o 4-aminofenol praticamente indetectável, que é o principal produto de degradação do paracetamol. E no frasco de polietileno, teor final 95,3%, houve uma variação do teor de 4,3%, e o 4-aminofenol teve um aumento no pico após 90 dias, aproximando-se do limite utilizado no ensaio, mas ainda aprovado. Então, ele não mostrou isso claramente no cromatograma, mas discutiu esses resultados, e que mesmo utilizando, então, um frasco de polietileno, ele continuava com um teor adequado, que é de 95% a 105%, e teores adequados de 4-aminofenol também. Então, é possível fazer a troca da embalagem, por exemplo, no caso desse estudo de estabilidade. Se você fosse dona dessa indústria, o que você ia preferir? O âmbar ou o polietileno? Tá vendo que conflito ético, né? Porque se passar mais tempo, pode degradar? É feio o polietileno? O âmbar é um frasco mais bonito? Tem essa questão também, né? A questão do produto, o visual dele, como você entrega isso para o cliente. Mas geralmente visando a questão do lucro, né? O polietileno com certeza é mais lucrativo. Todas as amostras, então, permaneceram dentro da especificação para o teor de paracetamol e a análise da impureza também permaneceu conforme em todas as condições avaliadas por esse estudo. O que os autores concluíram? Que o vidro âmbar apresentou o melhor desempenho na manutenção da estabilidade, entretanto, ambas as embalagens atenderam às especificações utilizadas no estudo e poderiam ser consideradas para registro do medicamento junto à Anvisa, ok? E o que a cromatografia permitiu enxergar? Ó? Não apenas quanto paracetamol permaneceu, mas também acompanhar uma impureza específica, que é o 4-aminofenol. Imagina uma questão discursiva envolvendo esse artigo na prova agora. Que eu vou colocar a questão econômica junto, o cromatograma. Não é fácil? Depois que eu te expliquei, é fácil. Mas desse tamanho aí, não tem como. Peraí também. Não vai aparecer a prova do Vladimir, vai aparecer a minha prova. É que tem tempo que a gente não estuda junto. Oi. Ele é o resultado da degradação do paracetamol. É porque o paracetamol perdeu sua estabilidade e foi degradado. Já não tem paracetamol mais, ele pode ter menos do que o 95%, e aí isso impossibilita que ele seja comercializado, porque pela garantia da qualidade ele tem que ter de 95 a 105. Sim. Mas mesmo assim ele é aprovável. Tá na farmacopeia. Volta lá no YouTube, tá gravado as outras aulas e tem explicado lá para você. Eu consegui gravar todas as aulas de controle da qualidade, graças a Deus, para a posteridade. Essa temperatura aí é padrão de fazer esse teste? Isso. A descrição, pessoal, dessa temperatura para teste de estabilidade está lá na farmacopeia. Sacou? Muito bom, mestre. Você é meu melhor aluno. E aí, galera, no caso aqui, foi usada uma cromatografia líquida, mas quando eu uso a gasosa e quando eu uso a líquida?
princípio de separação cromatográfica permanece o mesmo. Então, cromatografia é tudo igual, é separar. Mas eu tenho formas diferentes de fazer essa separação. O que muda entre a gasosa e a líquida é a natureza da fase móvel. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás. Na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido. Então, a cromatografia gasosa passa, então, a ser adequada principalmente para substâncias que são voláteis. Se eu não conseguir volatilizar a substância, como é que ela vai ser arrastada pelo gás? E aí essa substância arrastada pelo gás, ela interage com as partículas da coluna, igual o exemplo que a gente usou anteriormente durante a aula, que só a Ariane não quis participar. Na hora que eu fui interagir de forma apolar com você também apolar, você já me deu um empurrão. Isso está contra a fisicoquímica associada às colunas cromatográficas. Mas você entendeu, certo? Aqui, o gás vai fazer a interação com o analito e o analito interage com as partículas da coluna. Se ele interagir mais com a coluna, ele fica mais retido. Se ele interagir menos com a coluna, ele é mais arrastado. E na cromatografia líquida, ela permite analisar uma ampla variedade de substâncias. Então, na gasosa, é só quem volatiliza. Na líquida, pode ser quem volatiliza, pode ser quem não volatiliza. Tem mais versatilidade. Como na gasosa eu preciso volatilizar, se eu tiver sensibilidade térmica não consigo analisar, aí esse vai já para a líquida. A temperatura do forno, então, em que a coluna fica, na gasosa, é maior do que a temperatura do forno da cromatografia líquida. Beleza? Então a escolha da técnica depende das características do analito. Na cromatografia gasosa, então, a fase móvel é um gás, chamado de gás de arraste. A amostra é introduzida no injetor, onde seus componentes são vaporizados. Esse gás de arraste vai conduzir os componentes através da coluna cromatográfica. A coluna cromatográfica também da cromatografia gasosa, vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar, ela está toda enrolada, porque ela é muito maior. Então ela tem vários metros de comprimento. Na cromatografia líquida, o HPLC é 30 centímetros, varia em relação a isso. E no UPLC, ela é bem menor. Por quê? Porque como no UPLC está mais empacotado, o número de pratos teóricos é maior, mesmo eu tendo um comprimento menor de coluna. Em comparação no HPLC, que as partículas são maiores. Aí a coluna tem que ser maior para permitir uma maior interação entre o analito e a fase estacionária. Veja que interessante. Então isso causa um certo espanto na hora que você vê a coluna do UPLC desse tamanhozinho assim, ou desse. Tá? Então tem um forno com a temperatura controlada, os componentes interagem de maneira diferente com a fase estacionária. Ao final da coluna tem um detector que registra a passagem dos componentes. E o resultado é apresentado na forma de um cromatograma. Então, para resumir a cromatografia gasosa, existe um gás de arraste e a presença de um injetor, onde você coloca a amostra. A amostra, portanto, vai para a coluna, que está dentro de um forno, aquecida, numa temperatura constante. E aí esse analito atinge o detector e produz um cromatograma. Quais as substâncias? Já comentamos, né? De modo geral, o analito tem que apresentar uma volatilidade adequada e uma estabilidade térmica. Então, na área farmacêutica, a cromatografia gasosa pode ser utilizada na análise de solventes residuais, compostos voláteis. Então, por exemplo, se você vai incorporar um extrato vegetal num fármaco, num medicamento, você pode encontrar esses solventes lá presentes naquele extrato, naquela tintura. O extrato que vai ser usado para a fabricação de uma tintura. Vamos dizer que o extrato foi obtido em acetato de etila, como no exemplo que eu dei. Posso usar a cromatografia gasosa para ver se tem acetato de etila ainda naquele extrato liofilizado e verificar a qualidade dele. Óleos essenciais são muito bons para a cromatografia gasosa. Então fala um produto aí que tem óleo essencial na sua composição. O óleo de copaíba não é um óleo essencial, né? Mas, por exemplo, aqueles produtos que vão ter óleo de eucalipto, óleo de rosas, melaleuca, essas questões assim, aí esses óleos são avaliados quanto ao controle de qualidade na cromatografia gasosa. Concentração dos óleos e por aí vai. E impurezas e produtos de degradação,
compatíveis com a técnica, né? Então, para passar pela cromatografia gasosa, o analito precisa ser compatível com a vaporização e com as condições de temperatura da análise. E aí eu coloquei aqui só para registrar, vocês não vão precisar decorar isso, mas eu preciso mostrar para vocês isso durante a aula. Temos vários tipos de detectores na cromatografia gasosa. Já houve disciplinas em que vocês estudaram isso de forma mais aprofundada. Aqui eu estou só relembrando algumas partes no contexto da nossa aula aplicado ao controle da qualidade, tá? Então, detector por ionização em chama, detector de condutividade térmica, detector por captura de elétrons. E o espectrômetro de massas também pode ser um detector que fica lá no final da cromatografia registrando as massas dos fragmentos e dos íons moleculares que atingem esse detector. Então é só para registro aí para vocês. Vamos ver um vídeo então de como é que funciona isso? Dá uma olhada aí, ó. Então esse é o cromatógrafo a gás. É bem antigo, com certeza já modernizou bastante, né? Mas aqui vocês veem o forno e a coluna, tá vendo? Fica enrolada aqui dentro do forno. A coluna é bem grande, então precisa enrolar. Não daria para ter um equipamento com ela esticada. Aqui o injetor e aqui essa amostra, depois da separação, sai para o detector. Olha lá o gás, então, que vai arrastar o que foi injetado aqui de amostra. Então tem essa temperatura do forno, isso aqui está quente, vai vaporizar esses componentes. Esses componentes vão passando, então, por toda a coluna, interagindo com a fase estacionária, se separando, e quando atingem o detector, o sinal é amplificado e gera um cromatograma. Faz sentido agora, meus melhores alunos? Dificilmente vocês vão encontrar um curso de graduação em farmácia no país, ou na América do Sul, que tem um cromatógrafo a gás para todo mundo fazer uma prática nele. Então ninguém aprende isso na prática, na graduação. A gente aprende assim, na teoria. Só que na hora que a gente chega lá para executar, nós temos o conhecimento para operar isso aí. Interpretar os protocolos, interpretar os manuais do equipamento e fazer a utilização do equipamento. É sério, minha melhor aluna. Você vai ser jogada. Eu compartilhei uma vaga lá na Bioquímica no grupo. Vocês viram? Quem se inscreveu nela? Ninguém quer trabalhar na indústria. Nem com farmacovigilância, que é tranquilo. Entendi. Olha aqui a coluna. Ó. Aqui a foto dela, toda enroladinha, né? E o que acontece lá dentro da coluna cromatográfica? Então tem a fase móvel, que no caso da cromatografia gasosa é o gás. E quando a amostra é injetada, vejam que estão os componentes todos juntos. Aí eles vão tendo condições de equilíbrio entre o gás e a fase estacionária. O verde, por exemplo, aqui ó, tem mais afinidade pela fase estacionária. Então ele fica mais tempo retido. E eles vão se separando ao longo desse caminho. Tá claro agora para vocês como é que funciona a separação dentro de uma coluna cromatográfica? Aí o azulzinho, que tem menor interação com a fase estacionária, saiu primeiro, teve um tempo de retenção menor que os demais, gerou o cromatograma dele. A área sob o pico é diretamente proporcional à concentração desse analito. Saiu o vermelho, no final saiu o verde. Fechou? E na cromatografia líquida? A fase móvel é líquida, é a única diferença. A amostra é introduzida no fluxo da fase móvel, os componentes atravessam uma coluna contendo a fase estacionária e cada componente interage de maneira diferente com as fases e percorre a coluna em tempos diferentes. Aquilo que nós comentamos de fase normal e fase reversa, eu nem coloquei na apresentação, deixei só para falar mesmo, só para relembrar. Não vou perguntar isso na prova, não. Mas você tem que saber que isso existe. Beleza? Ao sair da coluna, os componentes passam pelo detector e o resultado é apresentado na forma do cromatograma. Então, na cromatografia líquida, eu tenho uma fase móvel líquida, que é bombeada. Existe um injetor também da amostra. A fase móvel, junto com a amostra, depois de passar pela injeção, passam por uma coluna, separam-se os componentes, esses componentes chegam separados no detector e geram um cromatograma. Então, lá dentro da coluna, essa separação vai acontecer.
dependendo da interação que os componentes têm com a fase estacionária e a fase móvel. Destaque aqui para vocês, que a gente chama de C18, é uma fase reversa, é uma fase apolar, uma fase estacionária apolar, a gente chama de fase reversa. A principal delas, a mais utilizada, é a C18. O que significa C18? É que nas partículas de sílica eu tenho moléculas com 18 carbonos ligadas nelas. 18 carbonos é muito apolar. Então o componente apolar fica mais retido. E o componente polar vai embora junto com a fase móvel. É por isso que a gente chama de fase reversa. A fase estacionária é apolar e a fase móvel tem que ser polar. Se eu usar uma fase móvel que tem a mesma polaridade da fase estacionária, eu limpo a coluna inteira. Porque o analito vai ficar solúvel em ambos. Só que a fase móvel está em movimento, né? E ela passa limpando a coluna. Geralmente isso acontece no final das corridas para fazer de fato uma limpeza. Então se você faz corridas com a C18, lá no final do dia você vai passar hexano nessa coluna para limpar qualquer coisa que tenha ficado retida ali. Depois você vai colocar um outro solvente para ela ficar empacotada lá, sem secar, porque se ela ressecar, ela quebra as partículas de sílica internas e aí perde sua capacidade de separação adequada. Aí você desliga o equipamento e volta no outro dia. Mas na verdade na indústria farmacêutica nunca desliga, você tem 3 turnos. Qual turno você prefere trabalhar? Manhã, tarde ou madrugada? Se vocês tiverem a fim de uma vaga na madrugada, é só me falar que tem vaga. Vamos olhar então a cromatografia líquida agora num videozinho esperto aqui para vocês? Uai, não foi? Será que deu ruim? Não é melhor aluno? Deu ruim nada? Ele estava indo, eu que fui precoce demais. Olha lá, a coluna cromatográfica, a cromatografia líquida, né? Então, ó, ali tem uma mistura de produtos, beleza? Eu vou pegar então essa mistura de produtos e vou fazer uma injeção na coluna. Fiz a injeção dessa mistura complexa. Por aqui, o que vai entrar? Muito bem, a fase móvel. A fase móvel, então, começa a interagir com os componentes, e aqueles que têm maior interação com a fase móvel, olha como é que eles eluem primeiro. E aí são separados os componentes que interagem mais com a fase estacionária. Faz sentido? Posso perguntar na prova? A gente tem passado um videozinho desse pela matéria da boca. E aí, por que o HPLC é tão utilizado no controle da qualidade, Luiz? Muitos fármacos apresentam características que tornam a cromatografia líquida de alta eficiência adequada para a sua análise. A técnica permite separar o princípio ativo de outros componentes da amostra. Então, por ser uma técnica antiga, por ter alta tecnologia, por ser mais barata, a cromatografia líquida de alta eficiência tem grande utilização na indústria farmacêutica. Agora imagina, você lá na indústria, numa dessas técnicas. A corrida acontece, sei lá, por 12 minutos. Você consegue propor um método novo em que essa corrida vai acontecer em 10 minutos. Imagina um tanto de fase móvel que você não economiza num ano, com 2 minutos a menos de corrida. O que você vai fazer? Você vai pegar o gasto de fase móvel do ano anterior e do ano em que você mudou o método, vai virar para o seu gerente e vai pedir aumento. O que ele vai falar para você? Vai falar agora você vai desenvolver um método mais rápido para todas as nossas análises da nossa planta, de toda a nossa carta de medicamentos. Complicado, né? Então, é uma técnica mais comum. Ela consegue determinar o teor do princípio ativo, ela consegue avaliar impurezas, ela consegue detectar produtos de degradação, então ela é muito versátil. Pode servir para a matéria-prima ou para os medicamentos.
Então, após a separação, a resposta do detector permite obter informações qualitativas e quantitativas sobre os componentes da amostra. Então, ela é usada para separar, detectar, quantificar e avaliar a conformidade do medicamento às necessidades que a legislação demanda. O que o cromatograma pode nos mostrar, então? Ó? Após essa separação, cada componente pode aparecer como um pico no cromatograma. Mostrei isso para vocês lá atrás com a figura, né, do cromatograma dos flavonoides. Então, vocês têm que entender o que é tempo de retenção. Cada pico vai ter o seu tempo de retenção. E compostos com estrutura igual ou muito semelhante têm o mesmo tempo de retenção. Essa é uma limitação do detector ultravioleta. Se a estrutura tiver um metil de diferença, na HPLC eles podem ter o mesmo tempo de retenção ou um tempo de retenção muito próximo, eu não consigo separá-los. Aí eu preciso usar outras técnicas para fazer essa separação. Aí que entra, por exemplo, a espectrometria de massas. Porque aí o espectrômetro de massas, ele filtra esse componente pela massa que ele apresenta durante o caminho, o analisador. Por exemplo, um metil de diferença. Qual a massa de um metil? O carbono é 12, os 3 hidrogênios 3, 15. Se esses compostos têm um metil de diferença e eluem juntos na cromatografia, no meu analisador de massa eu posso selecionar uma massa 15 mZ menor do que a outra, e aí quando eles eluem, o quadrupolo, os analisadores do espectrômetro de massa excluem esse íon com 15 mZ a menos do que o outro. Só passa um deles primeiro para o detector. Aí eu quantifico esse. Depois, eu seleciono para pegar o que tem 15 mZ a mais. Faço uma preparação do equipamento, então os quadrupolos, que são os ímãs, pegam esse íon, desviam o íon que eu não quero, só passo o íon que eu tenho interesse em quantificar. Então, quando eu seleciono pela massa quem chega ao detector, isso aí, meu amigo, contorna qualquer obstáculo de quantificação. Qualquer também não, né? Porque se forem moléculas isômeras, se for isômero, não adianta. Aí eu preciso de uma coluna que também tem isômero. Aí ela separa. Tem como separar. Só que aí a coluna também é quiral. Aí vai ter um composto que vai ficar mais retido no isômero R, o S passa mais, migra mais do que ele. É por isso que não contorna qualquer dificuldade, mas a maioria dos problemas de quantificação, a espectrometria de massas consegue contornar. Por isso que vocês aprendem isso aqui e se preparam para a indústria que provavelmente vai ter essas técnicas lá, né? Então a área do pico pode ser utilizada como sinal analítico para quantificação, a posição do pico auxilia na identificação e a área do pico auxilia nessa quantificação. E aí vamos para essa espectrometria de massas, né? Começar a explicar para vocês. É uma técnica utilizada para obter informações sobre a massa e identidade da substância. Para que possam ser analisadas, as moléculas são transformadas em íons, porque eu vou usar ímãs para direcionar esses íons. Se a molécula não estiver carregada, ela não interage com o campo elétrico, que é gerado no ímã, no eletroímã. Então a molécula precisa estar carregada, ou positivamente ou negativamente, tá? Aí esses íons são gerados de acordo com a sua relação massa-carga, por isso que a gente fala MZ, relação massa-carga. Os íons separados chegam ao detector que registra sua abundância. O resultado é apresentado na forma de um espectro de massas. Então a molécula passa por uma ionização, depois ela é separada por essa razão massa-carga no analisador. Então eu tenho ímãs lá dentro que separam, só vai passar massa 10, só vai passar massa 11, só massa 12, só massa 13, só massa 14, e assim vai, sucessivamente. Mas professor, como é que eu vou conseguir selecionar essas massas que estão passando junto com a cromatografia? Essa seleção é muito rápida. Então naquela gotinha que está entrando, saindo da cromatografia, volatilizando, ionizando e entrando no equipamento, ele consegue fazer todas essas transições de massa. Então, naquela gotinha, se eu tenho analitos de massas diferentes saindo juntos, ele separa os dois nessas transições. Então, eu posso ter analitos eluindo juntos, que tem uma massa muito semelhante, mas eu detecto separadamente. Que ele vai transicionar, sei lá,
de 10 em 10 mZ, de 15 em 15 mZ. Então, 1 metil de diferença já permite que eu quantifique 2, 3, 4 analíticos que estão eluindo juntos naquela coluna. Isso é um conhecimento mais aprofundado da espectrometria de massas? Sim. Mas vocês precisam saber que isso existe. E por que tem que ionizar? Para ser analisado, então, no espectro de massas, a espécie tem que estar carregada eletricamente. Essa ionização permite que os íons sejam manipulados, separados pelo equipamento, de acordo com a sua relação massa-carga. E aí existem diferentes formas de promover essa ionização, de acordo com as características da substância. Então, dependendo da técnica que eu utilizo, eu também posso formar os fragmentos dessa molécula. E pelos fragmentos, vocês já sabem que dá para remontar a molécula, certo? Uma diferença que vocês têm que ter em mente, e que isso causa muito problemas quando vocês vão fazer essa disciplina, é o seguinte: esse ambiente de ionização não é um ambiente químico do mundo real, em que você consegue predizer algumas transformações químicas que acontecem com os produtos. Lá, na fonte de ionização, estão acontecendo coisas que só acontecem lá. Então essa molécula se quebra, forma fragmentos, mas ela pode se rearranjar. Ela quebrou de um lado, pegou o hidrogênio do outro. Aí muda a massa dela. Então você consegue predizer, de certa forma, né, o que está acontecendo com essa molécula e remontar essa estrutura química. Mas é algo que dá trabalho. Por exemplo, você pega um paracetamol aí, se na fase móvel tiver sódio junto, eu não conseguir filtrar esse sódio, ele pega e rearranja com o sódio. Aí a massa do íon molecular está 23 mZ maior do que deveria, porque ele pegou uma molécula de sódio que se ligou em algum lugar dele. Mas era para isso acontecer? Quimicamente, não se explica. Só que lá dentro do detector, as condições de temperatura, o processo que está acontecendo lá dentro permite isso. Mas é inevitável, você só vai ver depois que você obtém o resultado. Então, olha os tipos de analisadores. Então, quem que vai filtrar essas massas até que elas cheguem no detector? O quadrupolo, triplo quadrupolo. Então, estão 3 quadrupolos selecionando massas. Então, eu posso, por exemplo, selecionar uma massa para passar no primeiro quadrupolo, ter uma segunda quebra dessa estrutura química e verificar as massas dos fragmentos. Aí eu remonto a molécula. Contorno, então, os problemas de separação cromatográfica, porque aí o analisador está separando por massa. Cada vez mais a indústria utiliza esse tipo de abordagem. Tem o Ion Trap, então ele consegue pegar um íon, armazenar numa armadilha de íons. Então, por exemplo, aqueles laboratórios que vão analisar o sangue do atleta para o antidoping, muitas vezes vão utilizar um Ion Trap desse aqui. Por quê? Porque aquele analito que ele usou, que é proibido, vai estar numa concentração muito pequena. Geralmente são hormônios, né? Então ele pega aquela amostra de sangue, busca por aquele íon, conforme a amostra vai passando, ele aprisiona aquele íon, depois ele manda para a detecção. Aí manda para a detecção e a detecção dos fragmentos. Aí ele garante que é aquele componente hormonal de doping, sacou? Talvez abra a Polícia Civil esse ano, certo? A gente pode fazer a prova para perito legista toxicologia, certo? Quais vocês acham que são as questões que vão te colocar naquela vaga lá? Tudo isso aí que nós estamos comentando no controle de qualidade, seja ultravioleta, seja espectrometria de massas, infravermelho, tudo isso é tema do edital do concurso da Polícia Civil e da Polícia Federal também, mas esse eu nunca tentei, é muito concorrido, né? Para toxicologia forense. Então, minha melhor aluna, você olha para mim e ri, mas quando a gente fizer esse concurso, eu vou te dar uma rasteira. Porque cai isso aí nas provas, cara. Eles usam isso aí nas análises toxicológicas dos processos da Polícia Civil para identificar contaminação, uso de drogas num crime e assim sucessivamente. Então tem questões que envolvem espectrometria de massas nesses concursos também. Então vale a pena revisar isso aí, estudar isso aí de novo. E aí, como eu comentei com vocês anteriormente, o ESIMS,
Electron Spray Ionization. Por que é tão interessante mostrar isso aí para vocês? Porque essa técnica, ela permitiu que muitas moléculas que eram muito pesadas, que eu não conseguia analisar pelo CGMS, porque elas não eram voláteis, passassem a ser analisadas pelo CGMS na cromatografia líquida. Então, olha que doideira. Depois da cromatografia líquida, essa fase móvel que está líquida vai passar num buraquinho bem fininho e vira um vapor. Esse vapor vai ter um fluxo de ar contrário a ele. Então, aquela gotícula em que esse analito está, e é um analito pesado, não é volátil, mas essa gotícula em que ele está começa a secar. E a composição da fase móvel ioniza ele. Então ele fica flutuando num vácuo, né? Ele é puxado por um vácuo, mas ele fica flutuando, ionizado e pesadíssimo. Então a gente fala que o ESE deu asas às moléculas elefante. A partir da introdução dessa técnica, então, vários compostos que anteriormente não eram, tinham muita dificuldade de se analisar, né? Passaram a ser analisadas. Entre elas, as moléculas que compõem os fármacos que nós precisamos fazer controle da qualidade. Então vamos dar uma olhada num videozinho aí também, explicando o ESE para vocês. Esse vídeo eu peguei lá da Agilent, ó. Inacreditavelmente sensível e marcadamente confiável. É um triplo quadrupolo com cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Então vai ter a injeção da amostra, a amostra vai passar por aqui, e olha aqui o analisador. É nessa região aqui que eu desvio os íons que eu não quero. Então só vai fazer essa curva a massa que eu escolher. Então só passa a massa 151. Só ela faz aquela curva, porque o quadrupolo vai fazer essa abordagem aí. Então olha lá o ESE, ó. Então a fase móvel está chegando aqui e virando esse vapor. O fluxo de ar contrário, a gotícula começa a secar, um vácuo puxa esses analitos. Que eu não conseguia volatilizar, mas essa técnica permite que eu volatilize e eles sejam sugados pelo vácuo. E aí eles vão passar lá pelos as partes, né, internas do equipamento. Então estão passando lá as moléculas. Ó. Aí diz que ele vai enriquecer, né, a amostra de analitos. Aí ele está no octopolo. Então isso aí vai guiando esses íons para o detector. Eles vão em fila, tá vendo? Eu separo íon por íon. Aí lá na frente vocês estão vendo que eles estão seguindo caminhos diferentes. Uns estão indo para cima, outros para baixo. Agora está passando só o verde. Ó. Aqui está pegando a primeira massa, então. MS1 que a gente fala. Posso estar, por exemplo, determinando aqui o íon molecular, nesse MS1. Depois eu pego esse íon molecular, fragmento e pego o MS2, que é a massa dos fragmentos dele. Olha lá ele fazendo a curva. O resto, que não tem a massa que eu selecionei, não faz essa curva. Se choca lá com as paredes do equipamento. Vocês estão entendendo? Ou estão fingindo que estão entendendo para tentar me enganar? Aí ele vai passar por outro filtro de massa, ó, que é outro quadrupolo, né? Só a massa desejada, então, é direcionada para esse local. Muito louco, né, cara? Aí vai ter um impacto de elétrons aí. O que é isso aqui, pessoal? Curva de calibração, certo? Que a gente estudou? O R 0,99 lá. E aí ele está detectando ó, os componentes que estão gerando essas linhas de acordo com as massas. Uma análise para pesticidas. Cai pesticida no edital da Polícia Civil. Tem que estudar.
porque são componentes tóxicos. Vai que cai uma pergunta aí de ES, MS para o pesticida. Quem acertar é que vai pegar a vaga lá. Já pensou você, minha menor aluna policial civil? Tirando uma onda. Perícia. É perito, legista, toxicologia. É essa prova que cai isso aí. Então olha lá o elefante com asas, ó. Então essa técnica ES-MS deu asas às moléculas elefante. Eu coloquei aí para vocês, né? A figura direitinho para vocês associarem. Não quer dizer que eu vá perguntar o princípio da técnica da prova, não quero que vocês decorem nada não. Mas vocês entenderam como que ela funciona? Pelo vídeo ficou claro para vocês? Então o que vai aparecer lá no espectro de massas, ó? E agora a gente vai para um artigo que trabalhou especificamente com paracetamol, o espectro de massas e o 4-aminofenol também. No eixo Y a gente encontra a intensidade relativa e no eixo X a gente vê as massas, né? O pico de maior intensidade do espectro a gente chama de pico base. E ele recebe a intensidade relativa de 100%. E o pico com a maior massa a gente chama de íon molecular. Certo? A posição do pico é a razão massa-carga do íon e a intensidade do pico está associada com a abundância relativa daquele íon. E aí, galera, como eu imaginei que talvez vocês me perguntassem isso, né? Como que você encontra espectros de massas, RMN, ultravioleta, infravermelho? Tem bases de dados que registram esses espectros para vários fármacos de interesse, vários compostos químicos de interesse. Aí eu fui nessa biblioteca NIST aqui, ó. Então ele tem a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas com a ionização provocada por impacto de elétrons. Então é diferente do ESE. Essas moléculas então têm que ser voláteis. E tem alguns espectros de massa a massa, ou seja, a massa inicial e a massa dos fragmentos. Aí entrei lá no site, inclusive aqui são todos hiperlinks se vocês quiserem pesquisar, ou se quando estiverem trabalhando na indústria forem usar essa aula, tem os links aí para vocês. Então você entra no NIST, aí eu vim aqui ó, e digitei paracetamol, certo? Olha quem que apareceu, acetaminofeno. Quem acertar por que apareceu acetaminofeno ganha 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Por que apareceu acetaminofeno? Que é o nome do paracetamol nos Estados Unidos. Mas é a mesma molécula, tá? Então ela tem essa hidroxila no anel aromático, mais um NH ligado aí a uma acetona. Essa é a molécula do paracetamol, tá? Aí você desce na página, tem lá um espectro de massas, só que para eu copiar e colar aí, ia ficar muito pequeno, vocês não iam conseguir ver. Então eu peguei só os picos. O pico base dele, ele tem um pico base em 109 e tem o íon molecular que é 151. Por que o íon molecular é 151, Luiz? Que olha aqui a massa exata do paracetamol, 151,06. No impacto de elétrons, acontece igual na sinuca. Quem aqui é bom de sinuca? Ninguém joga sinuca aqui, não? Não, jogar é foda, né? Se bom, é outra história. Ser bom, Tá ligado quando você tem aquele choque perfeitamente elástico, né? Que você bate na branca, aí a branca bate em duas bolas que estão conectadas, uma fica parada e a outra vai embora. O impacto de elétrons vai chegar em algum elétron dele aqui, ó, bate nesse elétron e joga ele embora, joga ele fora. Aí ele vai ficar com uma carga positiva. Se ele ficar com uma carga positiva porque perdeu esse elétron, ele permanece com essa massa de 151, mas com carga mais 1. Aí ele gera esse pico do íon molecular 151 MZ. Entenderam? Por isso que tem o pico íon molecular de massa 151. Vai ter o paracetamol que vai perder um hidrogênio em algum momento, ficar com massa 150 e uma carga positiva? Vai. Aí ele aparece aqui, ó, só que muito pouco dessa molécula atravessa esse fenômeno nessa metodologia de impacto de elétrons na cromatografia gasosa. Entenderam?
Então você tem pouco do íon 150, mas você vai ter bastante do íon 151, que é ele carregado, porque perdeu um elétron. A massa exata dele não mudou nada, não fragmentou ninguém. Aí aparece, pessoal, esse íon 109. O que eu fiz? Eu peguei a molécula do paracetamol, entrei no software, que é o CanDraw, esqueci de citar aqui, me perdoem, mas o CanDraw está citado, eu acho que na aula passada eu citei ele bastante. Eu fui lá e fui fragmentando, ele tem uma ferramenta de fragmentação. Então você desenha a molécula, você passa uma linhazinha aqui, ele já fragmenta para você. Então olha o fragmento 93 e o fragmento 58, que podem existir. Aí eu passei a linha aqui, ó. Aí vai sair esse fragmento 17, que é o OH, e o fragmento 134. Só que eu não estava vendo esses fragmentos no espectro do paracetamol. Mas, poxa, como é que explica então esse fragmento 109? Quando eu passei a linha aqui, deu um fragmento exatamente 108. Pô, pode ser que seja ele, né? Mas não é 108, é 109. O que será que aconteceu então? Se eu colocar um hidrogênio nele, ele vira um fragmento de massa 109. Então, nesse ambiente químico da ionização por impacto de elétrons, lá dentro do equipamento, não acontecem coisas que você pode predizer quimicamente. Então, o que aconteceu é que ele fragmentou nessa posição e pegou um hidrogênio que era fragmento de uma outra molécula que fragmentou um hidrogênio. Capturou esse hidrogênio e ficou com uma carga positiva. Um elétron veio, igual na sinuca, bateu aqui, e ele ficou carregado positivamente com essa massa 109. E aí ele acabou virando o pico base dessa metodologia de fragmentação do paracetamol. Tá? Então, existe já o espectro. Se você quiser usar a espectrometria de massas para quantificar o seu analito paracetamol, você vai nessas bases de dados. Quando você fizer a sua análise, procurando o íon de massa 151, o quadrupolo não vai deixar mais ninguém passar. Ele só vai deixar passar o íon com massa 151. Aí você faz uma curva de calibração com um padrão e quantifica o paracetamol no seu comprimido. Ficou mais claro para vocês como é que vai rolar isso lá na indústria? A princípio, mestre, parece complexo, difícil, complicado. Mas isso tudo já tem um protocolo lá. E você tem o conhecimento para fazer essa parada. Só falta oportunidade. Então pega aquela vaga de estágio que abriu na Bioquímica e vai para lá, cara. Você viu no grupo? É remunerado? Não sei. Você nem viu nada. Então, quando a gente junta essas técnicas, pessoal, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, nós temos uma capacidade, né, de identificação de muitos compostos. À medida que cada componente sai dessa coluna, seja a gasosa ou a líquida, ele é direcionado ao espectro, ionizado e direcionado ao espectro, né? E essa espectrometria de massas fornece, então, informações de razão massa-carga sobre esses íons provenientes daqueles componentes. E ele filtra quem vai entrar em contato com o detector pela massa. Então, por mais que eles eluam juntos, pela massa eu consigo separá-los. Então, eu tenho tempo de retenções, informações de massa e a maior capacidade de identificação. A cromatografia gasosa pode ser acoplada à espectrometria de massas, assim como a cromatografia líquida. Então, a parte cromatográfica, seja gasosa ou líquida, separa. Eu tenho a ionização e o espectro de massa fornece informações para identificar o fármaco, né? E aí, se o fármaco começou a degradar, como que eu investigo? Então, lá no exemplo anterior, né, a gente falou do 4-aminofenol, no estudo de estabilidade. Então, se eu pego um comprimido, ou aquela própria solução de paracetamol e submeto a uma cromatografia, eu vou ter um pico principal, que é o fármaco, e vai começar a surgir um novo pico, que é o possível de produtos de degradação dele. Então, enquanto o paracetamol diminui a área sobre o pico, porque a concentração dele no comprimido vai diminuindo com o tempo, o produto de degradação dele vai aumentando. Então, é possível fazer essa análise, que vocês viram lá por UV,
na espectrometria de massas. Inclusive, ela é muito mais confiável, analiticamente falando. Porque a área dos picos permite acompanhar alterações quantitativas ao longo do estudo. Mas aí surge uma nova pergunta. Ó. O que é esse novo composto que apareceu? Se eu tenho um espectrômetro de massas, eu consigo deduzir essa estrutura pelos fragmentos dele. Beleza? E aí eu trouxe outro artigo, ó, Damasio, Alves, Auguste, um artigo em inglês para vocês, mas tem um resumo dele em português, pelo menos. Mas o que esse estudo investigou? Ele fez uma degradação do paracetamol com uma técnica aí de ultravioleta associada ao óxido de titânio. Durante esse processo, diferentes técnicas analíticas foram utilizadas para acompanhar a degradação e identificar os produtos formados. E aí, nesse artigo, ele permite que você observe, em uma aplicação real, como diferentes técnicas fornecem informações complementares sobre a mesma amostra. Então, ele fez quantificações por UV, do paracetamol, por exemplo, conforme determina a farmacopeia. Mas na hora de determinar o paracetamol e o produto de degradação dele, ele teve que usar a espectrometria de massas. Não tinha como usar o UV para todos, porque pela massa ele conseguia detectar e remontar a estrutura que era o produto de degradação. Então dá uma olhada aqui, ó. Lembra que a gente viu o pico base lá no outro espectro que a gente pegou na biblioteca, era 92? Já esqueci. 109. Aqui, quando ele fez, ó, o pico base dele virou o pico do íon molecular, 152. Que ele usou uma técnica que protege mais a molécula de paracetamol. Então, olha essa aqui, ó, por exemplo, 174. É a molécula do paracetamol mais um sódio. Está presente na fase móvel. Então, olha a escala aqui, ó, 100, 100, 100. Veja que a área sobre o pico vai diminuindo, minha menor aluna. Então, aqui eu tenho quase 100%, ó, 152. Depois eu tenho menos do que 100. Depois eu tenho bem menos do que 100. O que é isso aqui, ó? Essas são as quantificações do paracetamol e seus fragmentos, com 0 minutos, 60 minutos e 160 minutos de exposição ao sistema lá ultravioleta com óxido de titânio. Então ele viu a degradação desse paracetamol aqui. Então é uma forma de demonstrar para vocês uma aplicação da espectrometria de massas para verificar a degradação de um fármaco no estudo de estabilidade. Faz sentido? Eu estou maluco, eu estou doido, deixa quieto. Então, nesse trabalho, eles acompanharam a degradação do paracetamol pelo ESMS. O paracetamol foi submetido à degradação em meio aquoso por esse sistema ultravioleta. E depois pegavam esse meio aquoso, faziam a cromatografia líquida, a ionização por elétron spray e a detecção, quantificação desse paracetamol. Então, foram obtidos espectros após 0, 60 e 160 minutos. Então, aqui, o que ele fez para gerar esse espectro? Ele falou assim, ó, só vai passar pelo analisador quem tem massa 152. Então, tudo aquilo que era degradação, que virou outro composto, que não era paracetamol, e por não ser paracetamol, não tinha massa 152, ficou retido nos quadrupolos, nos filtros. É por isso que ele quantificou nesses cromatogramas, na verdade a gente chama de espectro, né? Essa diferença na concentração do paracetamol. Só o íon com razão massa carga 152 foi quantificado nessa corrida cromatográfica. Beleza? E é assim que o ESI permite acompanhar as mudanças na composição da amostra durante a degradação dela. Faz sentido ou tô maluco? Vocês já estão querendo ir embora? Você tá 1h30 falando aí. Tá cedo isso. Tá cedo ainda, eu tô mó animado. É a melhor aula que eu dei para vocês até hoje. Tá acabando, depois de nenhum. É aula prática. Aí a gente se divide. É, Mas é prova prática também? claro, vai ter prova prática. Faz essa prática. Tô zoando, né, meu? A prova prática vai ser assim. Vai ter que pegar... Vai ter que pegar comprimidos de
Paracetamol não. Aspirina, AS, ácido acetil salicílico. Aí vocês vão deixar, um grupo vai deixar no sol, outro vai deixar no porão de casa, outro vai deixar no telhado. Aí depois a gente vê a concentração de ácido acetil salicílico. Sua casa não tem porão, não? Eu achei que você tinha morado nos Estados Unidos, pô. E o que aconteceu com esse paracetamol que foi degradado? A UESE mostrou que o paracetamol diminuía ao longo do tratamento e que novas espécies estavam presentes na amostra. Para investigar esses produtos formados durante a degradação, os pesquisadores também utilizaram GCMS, que é cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Aí separaram os componentes por cromatografia gasosa e a espectrometria de massas forneceu informações que auxiliaram na identificação dos compostos. Lá no artigo, nós não vamos nos aprofundar, mas só a título de curiosidade, os principais produtos identificados como produtos de degradação do paracetamol foram hidroquinona, ácidos carboxílicos alifáticos, derivados monohidroxilados do paracetamol e derivados dihidroxilados do paracetamol. Então, por espectrometria de massas, eles conseguiram detectar esses compostos, remontar essas estruturas e perceberam que essa metodologia degrada o paracetamol a esses constituintes. E aí eles propuseram uma rota de degradação do paracetamol nesse trabalho. Essa mesma rota pode acontecer no comprimido na prateleira, por exemplo, né? Muitos idosos não têm aquelas estruturas de plástico. Aí tira o comprimido do blister, deixa lá, põe em cima da cama, passa o sol na janela, bate em cima lá daquele negócio de plástico, a temperatura vai a muito mais que 50 graus. Se for um sol bem quente do meio-dia, 1h da tarde. E aí pode degradar os princípios ativos, né? Então, está acabando. Vejam que, para uma amostra, eu tenho diferentes perguntas e diferentes técnicas que precisam ser utilizadas para responder essas perguntas. Então, no estudo da degradação do paracetamol, uma única técnica não foi suficiente para responder todas as perguntas. Então, dentro do controle de qualidade, você tem que ter essa capacidade de aprender várias coisas. Então, usou o VVINS para acompanhar alterações no comportamento de absorção da amostra. Usou HPLC, porque permitiu acompanhar a remoção do paracetamol durante o tratamento. Usou o ESMS, que permitiu acompanhar a mudança nas espécies iônicas presentes durante a degradação. Então, para fazer a caracterização dos compostos que eram produtos de degradação, teve que usar a cromatografia líquida acoplada com ESE e a espectrometria de massas. E o GCMS permitiu separar e identificar produtos formados durante esse processo. Então, cada técnica fornece uma parte da informação analítica e a combinação dos resultados permite compreender melhor o que aconteceu com a amostra. Lá no ICTQ, por exemplo, tem pós-graduação específica voltada para a indústria com esses conhecimentos aí. Tá? E é algo que é relativamente raro dentro do currículo farmacêutico, que tem mudado, a DCN mudou. Então, não é em todas as regiões do Brasil que você encontra esse tipo de disciplina dentro de um curso de farmácia mostrando isso para vocês, não. A DCN muda, né, mas a interpretação dela, de acordo com o curso, com a disponibilidade do profissional que tem na região, você vai ter diferentes professores. E aqui, no caso, a gente tem a condição, né, de trabalhar isso com vocês nesse nível, nessa disciplina, que vocês estudaram essa parte básica lá atrás. Né? Então, qual técnica que eu vou utilizar, pessoal? Depende, né? Cromatografia gasosa, HPLC, espectrômetro de massas, a escolha da técnica analítica depende das características da amostra, e principalmente da informação que precisamos obter. Então, por exemplo, se eu construir uma pergunta para você, múltipla escolha, que envolva esse conhecimento aqui, ó, a técnica que eu quero usar para uma determinada análise, cujo composto é compatível com a volatilização ou vaporização, entre aspas, e com condições térmicas de análise. A molécula não é termolábil, ela consegue suportar altas temperaturas. Qual que é a técnica ideal, adequada para se utilizar na sua separação? Cromatografia gasosa. Faz sentido, mestre? Se a molécula for uma molécula que é termolábil e que dificilmente vai ser volatilizada, não
não tem condições de volatilização por questões de temperatura. Qual cromatografia vai ser ideal? A cromatografia líquida. A temperatura do forno na cromatografia líquida é menor do que a temperatura do forno na cromatografia gasosa. Então, se a molécula é termolábil, a cromatografia líquida é ideal. Se eu tenho moléculas que eluem no mesmo tempo de retenção, qual detector é o ideal para quantificar essas moléculas, analisar essas moléculas? É o espectrômetro de massas. Por exemplo, se eu usar ultravioleta, como as duas estão eluindo juntas, elas vão dar o mesmo cromatograma no ultravioleta. Dentro do cromatograma, elas estão no mesmo pico, isso mesmo, no mesmo tempo de retenção. Agora, se eu usar um detector de massas, muito embora elas eluam juntas na cromatografia, eu as separo pela massa. E aí quantifico porque as massas são diferentes. Só não resolvo para compostos que são isômeros. Se for isômero, ele tem a mesma massa. Aí a coluna que separa o isômero é também uma coluna quiral. Isso é canto de livro, mas você tem que saber que isso existe. Porque você é meu melhor aluno. Vocês são meus melhores alunos. Luiz, você viu a vaga lá para trabalhar na indústria? Você está muito desanimado. Não está aguentando nem falar. Quem mandou você fazer FII? Fazer estágio de manipulação. Ah, para de reclamar, Luiz, está com a vida ganha. Não, aí eu vou trabalhar lá, ganhar R$1.000 para Luiz, não existe técnica melhor. descontar pensão de estágio. Existe a técnica mais adequada à pergunta analítica. Vai. Aí você vai ganhar auxílio reclusão. Ó, estamos acabando, gente. Retornando lá, então, na nossa pergunta norteadora. Ó. Como que a gente pode separar, identificar e quantificar os diferentes componentes presentes em uma amostra farmacêutica? Então, hoje a gente reviu várias abordagens, né, que são utilizadas para separar. Ó. A cromatografia permite separar. A cromatografia gasosa tem as suas particularidades, uma fase móvel gasosa. O produto tem que ser, o componente, né, o analito tem que ser volátil. A cromatografia líquida pode ser usada para os componentes que são termoláveis. E existem abordagens de ionização para espectrometria de massas acopladas à cromatografia líquida que dão bons resultados, né? O tempo de retenção nas cromatografias fornece informação sobre o comportamento cromatográfico. Esse tempo de retenção pode ser comparado com o tempo de retenção de padrões. E aí, quando tem o mesmo tempo de retenção, provavelmente é a mesma molécula. Ou uma molécula muito parecida. Se uma cromatografia de alta resolução, aí é a mesma molécula. E a espectrometria de massas fornece informações sobre as espécies iônicas a partir da relação massa-carga. Mesmo que eluam no mesmo tempo de retenção, a diferença de massa consegue separar ambos os compostos. Pode ser 2, pode ser mais. 3, 5. Boa noite. Sim. O comportamento do mesmo composto na gasosa ou na líquida vai ter tempo de retenção diferente. E aí tem a coluna C18, tem a coluna C20, tem a coluna C15. Tem características que você vai usar ela na cromatografia. Você consegue usar a mesma substância para as coisas, porque ela tem que ser volátil, ela tem que ser aí para temperatura alta. Então, no caso do paracetamol, tem exemplos no artigo que ele usou cromatografia gasosa e também usou cromatografia líquida. Porque o paracetamol ele é possível de ser analisado em ambas as técnicas. Eu não vou ter só moléculas que são analisadas só em uma ou só em outra. Tem moléculas que podem se comportar de forma adequada em ambas. Entendeu? Aí na biblioteca de massas, igual aquele NIST que eu mostrei para vocês, vocês vão ter o espectro de cromatografia gasosa com método de ionização por impacto de elétrons do paracetamol. Aí, o cromatograma dele era diferente. Tinha esses picos aqui, tá vendo? Lá no NIST. Quando a gente viu o outro artigo que fez o ESE, olha o pico base dele, 152. E aí ele usou uma técnica também, que eu não quero me aprofundar muito, mas já
falando, né, ele usou a derivatização. Então ele colocou componentes que se ligaram a partes do paracetamol que protegeram ele. Então quando ele passou pela ionização, ele ficou mais preservado, quebrou menos. Por isso que o íon molecular está com uma prevalência tão grande. O íon molecular é a molécula do paracetamol que perdeu só um elétron, que vai dar esse 152 aí, ó. Que a massa exata... Ah, não, aqui ele ganhou um hidrogênio. Ó. 151 ele ganhou um hidrogênio e ficou com a massa 152. Então, a derivatização que ele fez na amostra, ele colocou outro componente lá junto que protegeu mais o paracetamol. E aí, no final das contas, ele ionizou ganhando um hidrogênio e ficando carregado positivamente. Por exemplo, se aquele nitrogênio que tem na amostra pega um outro hidrogênio, fica com carga positiva, massa 152, razão massa-carga 152. Aí ele foi protegido, foi selecionado pelo quadrupolo e chegou no detector. E aí, em diferentes etapas, ó, 0, 30 e 60, não, 0, 60 e 120 minutos de exposição ultravioleta, vocês percebem que ele degradou na solução aquosa. Olha que maravilha, vocês entendendo um artigo desse. Então vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Se eu cumpri os objetivos da aula? Se valeu a pena passar esse tempo aqui comigo? Vamos lá, ó. Posso afirmar que a cromatografia permite separar diferentes componentes presentes numa mistura? Sim. A separação ocorre pelas diferentes interações desses componentes com as fases móvel e estacionária? Então, dependendo da polaridade, fase normal ou fase reversa, o analito vai ser apolar ou polar, vai interagir diferente com as fases. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é gasosa, certo? É um gás de arraste. E a técnica é adequada para compostos compatíveis com as condições de vaporização e temperatura. Então, o composto não pode ser termolábil e tem que se volatilizar na cromatografia gasosa, certo? Da cromatografia líquida de alta eficiência, ou cromatografia líquida de alta pressão, né? A fase móvel é líquida e a técnica apresenta ampla aplicação nas análises de fármacos, impurezas e produtos de degradação. É uma técnica mais antiga, mais consolidada, mais acessível. Então, várias metodologias da farmacopeia utilizam o HPLC, ou na sigla em português, CLY. Posso falar isso? Falei isso para vocês hoje? Tem certeza, Marina? O cromatograma fornece informações como tempo de retenção e área do pico. O tempo de retenção está associado com o tempo em que ele ficou retido na coluna. Tem a ver com a capacidade que ele interage com a fase móvel e com a fase estacionária. Por exemplo, se o tempo de retenção for baixo, quer dizer que ele ficou muito pouco retido, ele saiu rápido. Se o tempo de retenção for alto, quer dizer que ele tem uma alta afinidade pela fase estacionária. Concorda? Posso perguntar isso na prova? Tem certeza? E a área sob o pico, a área embaixo dele, é diretamente proporcional à concentração dele na amostra. Falei isso para vocês, não falei? Falei? Se vocês falarem que eu estou mentindo, está gravado, hein? Eu posso voltar nessa gravação. Na espectrometria de massas, espécies ionizadas são analisadas de acordo com a relação massa-carga. Relembramos isso aí hoje, das disciplinas anteriormente cursadas por vocês? Técnicas como GCMS e LCMS combinam separação cromatográfica com informações que auxiliam na identificação. Certo? Eu acoplo a cromatografia gasosa à espectrometria de massas ou a cromatografia líquida à espectrometria de massas. A escolha da técnica depende das características da amostra e da pergunta analítica. Então não tem uma técnica padrão, depende do analito que eu quero, depende da amostra que eu quero. É uma amostra de sangue, é uma amostra de fármaco dissolvido, é uma amostra de extrato vegetal? Tudo depende. Mas vocês são capazes de saber, porque vocês vão fazer uma busca na literatura, encontrar alguém que já fez algo semelhante antes e usar os equipamentos que vocês tiverem à disposição para chegar ao resultado ideal. Certo, minha melhor aluna? Então, nas técnicas cromatográficas e espectrométricas aplicadas ao controle de qualidade, nós conseguimos separar, identificar, quantificar e controlar a qualidade dos medicamentos de forma adequada. Ficamos assim por hoje? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Hã? Ó, juízo, hein?
E coloquei uma atividade lá no Ava para vocês fazerem quando chegarem em casa.